misericórdia de Deus, ela virá. Vai ignorar o pecado? De jeito nenhum. Em Zacarias 12, a Bíblia diz que haverá um pranteamento por causa da injustiça. Deus vai colocar no coração de cada um de nós, ou da sua igreja no tempo, de que o peso do pecado e o arrependimento, e nós temos que nos chegar diante de Deus, o coração limpo. Uma igreja estéril entra em trabalho de parto para dar à luz muitos filhos. Vamos então começar a ler Isaías 54, 1 até 3. Veja que eu falei para vocês que isso aqui é um texto profético. E nós usamos esse texto de 54, verso 2 para a nossa construção. E ele é válido porque é um texto da palavra de Deus. E é claro que agora o contexto aqui é outro. Por que deve ser ampliado a tenda da casa de Deus? Agora vai falar da ampliação espiritual. Como é que a igreja tem que se comportar nesse tempo? Veja 54, 1, 2 e 3. Olha o que diz a palavra. Canta, ó estéril, que não deste à luz. Estéril que é a igreja. Exulta de prazer com alegre canto. Exulta tu que nunca tivesses dor de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os da casada. A igreja desolada é a igreja dos últimos dias. A igreja que sentiu-se longe, a igreja que foi desprezada do olhar de Deus. E agora então veja qual é a recomendação de Deus. Exulta, ó estéril, porque mais são os filhos da desolada do que as da casada. Claro que ele também faz um jogo em relação à igreja e o judaísmo. Mas aqui é a igreja dos últimos dias. A igreja desolada. Amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas, firma as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Agora imagine, irmãos, Deus mandando a igreja ampliar todas as suas tendas, porque muitos são os filhos. O parto daquela que é estéril, agora vai dar à luz muitos filhos. A luz daqueles que vão se converter por causa de Deus, não por causa da igreja, nem por causa da esterilidade da igreja. Não depende da igreja ser estéril ou não, irmãos, para ela produzir frutos. Porque o evangelho não é nosso, o evangelho é de Deus. Nós ganhamos um presente e temos que vivê-lo. Não é a igreja que faz, mas é Deus que faz. E Deus vai mostrar mais uma vez que Ele pode usar a sua igreja, porque é a sua amada, não deixou de ser amada de Deus, não deixou de ser escolhida, e Ele está limpando as suas vestes, Ele está chamando a sua igreja, para que tenha muitos filhos. E o tempo de hoje é tempo de ampliar a tenda, de não impedir, de alongar as cordas, firmar as estacas, porque veja o que é a igreja de Cristo, transbordará a mão direita e a esquerda. Irmãos, a Bíblia sempre diz que a igreja é abundante, que a igreja ela é cheia, que a igreja ela é vitoriosa, que a igreja é abençoada, por causa do Deus que nós temos. E se vivemos dias difíceis, ou dias de esterilidade espiritual, é porque Deus, por um momento, como Ele diz, por um pequeno momento eu te deixei, mas com benignidade eu te atraí. Veja que esse ato entre o pequeno momento e a benignidade de Deus nos atraindo de novo, é quando essa igreja estéril, nos finais dos tempos, ela volta a produzir, como diz aquele texto, 100 por 1. Ela vai se multiplicar. Haverá coisas e sinais e maravilhas, e haverá uma corrida para Deus como nunca vimos, como nunca a igreja viu. Nós falamos em avivamento, esperamos um avivamento, e nós às vezes achamos que nós temos que fazer alguma coisa pelo avivamento. Temos que fazer sim. Temos que orar, temos que abrir os nossos corações, temos que deixar os nossos corações limpos diante de Deus, temos que deixar que o tempo de Deus aconteça, e vai acontecer. Nós temos que confiar que no tempo certo Deus vai fazer como Ele quer fazer, do jeito dele. Isso não exclui a nossa responsabilidade de jeito nenhum. Temos que fazer tudo que estiver à nossa mão, mas nós temos que chegar a um ponto de entender
que nada do que nós façamos, mesmo no mundo moderno de hoje, usando tudo que nós temos, todos os recursos, para achar que podemos ser uma igreja abençoada, se Deus não transformar, se Deus não tocar, se Deus não chamar, se Deus não der vida, nada vai acontecer. A transformação vem de Deus, o perdão vem de Deus, Deus é quem chama pessoas, Ele quer nos usar assim. Paulo perguntaria para nós: quantos estão sendo formados à semelhança de Cristo? Quantos estão caminhando para a santificação? Quantos? Paulo nunca esteve preocupado com o número, é claro. Paulo nunca esteve preocupado com uma série de coisas, mas uma preocupação ele tinha, de que pessoas fossem feitas à imagem de Jesus. Crentes se tornassem de fato filhos à imagem de Jesus. Por isso, amados irmãos, a igreja de hoje, ela está passando por uma esterilidade, está. Ou o mundo é o culpado, o pecado é o culpado, nós somos o culpado. Se alguém sente que de repente Deus virou o rosto, talvez as coisas não estão acontecendo como sempre imaginou. Alguns até dizem, 20 anos atrás a igreja era diferente, ninguém precisava pedir para ninguém vir à igreja. A igreja enchia assim, sozinha. Hoje já há uma esterilidade nesse sentido. Quanto mais facilidade, mais difícil está ficando as pessoas virem à casa de Deus. Mais difícil está sendo ser um cristão no dia de hoje. E Deus sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo. Deus não vai tirar a responsabilidade de ninguém. Eu sou responsável pelo tempo de hoje. Deus me chamou para essa geração de hoje. Eu não posso me lamentar pelo tempo difícil que é hoje. E parece-me que nós nos acostumamos a reclamar tanto, irmãos, e a nos conformar e a aceitar a situação de hoje. Mas a igreja é aquela que nunca aceitou, nunca se conformou com o pecado. E se alguma coisa está acontecendo, que nós estamos nos conformando com o pecado, e isso é o problema grave. E é disso que nós temos que nos livrar. É isso que nós temos que batalhar em oração, batalhar para que a nossa vida fuja da miséria espiritual que o mundo enfrenta. Haverá sim um reavivamento, como nunca visto no mundo, irmãos. Haverá sim pessoas que virão de todos os lugares. Veja o que diz em Ezequiel 36, de 21 a 25. Mas eu os poupei por amor do santo nome, ó casa de Israel, que ficou profanada entre as nações. Dizendo, portanto, à casa de Israel, assim diz: eu sou o Senhor Deus. Quando eu for santificado aos seus olhos, vos tirarei dentre as nações, vos consagrarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra, espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e vossos pecados vos purificarei. Ezequiel 36, 21 a 25. Veja que Deus nunca vai concordar com o pecado, mas Ele vai jogar água limpa, ou seja, Ele vai limpar o nosso coração. Haverá arrependimento, haverá de fato consagração de vida. Feche os seus olhos nesse instante. Veja, irmãos, que Deus, Ele tem um convite, uma declaração de amor aqui. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão, com grande benignidade te recolhi. Deus nos ama profundamente. E se Ele um tempo, Ele vai afastar os seus olhos de nós. Porque Ele não concorda com o pecado. Isso é por amor. Ele quer ver a igreja limpa. E essa esterilidade que nós estamos vendo não é para nós procurarmos o culpado, mas olhar para dentro do meu coração, olhar para dentro da minha vida e dizer: Senhor, o que eu posso fazer no mundo de hoje, como um cristão? Qual é o meu papel? O que o Senhor quer que eu faça?